Terminou agora há pouco e, para surpresa de ninguém, o Vasco perdeu mais uma vez no Campeonato Brasileiro. Aí é o ponto grátis, botei na capa aí, é o ponto grátis do Campeonato Brasileiro. Já viu quando você vai jogar, você separa os times para jogar futebol ou ping-pong, que tem sempre um PG, que é o ponto grátis, é o Vasco. É o café com leite o Vasco. Né? E antes de falar que nesse pós-jogo, dessa derrota do Vasco, que faz o Vasco ir para a zona de rebaixamento momentaneamente, porque o Corinthians está empatando, só dedicar o vídeo aqui à minha parceira, o XBET, é patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado, o link está no primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha, o código promocional é do Cerrado, primeiro depósito ou Pix no valor de R$ 1.200, eles dobram bônus para você usar no site, na plataforma. Lembre-se de jogar com responsabilidade, que é para maior de idade. Bateu mais um ambos marcam, né? Eu falei que lá no jogo do Atlético Goianiense que Cristiúma ia bater ambos marcam. Só faltou o São Paulo fazer um gol para o outro bilhete e a gente ficar 100%. Mas até para ferrar o Vasco, porque agora o São Paulo vem com a faca nos dentes para jogar contra o Vasco, e o Cuiabá, meu amigo, o Cuiabá, que goleou o Fortaleza no último jogo, ganhou do São Paulo por 1-0 lá dentro do Morumbi. Morumbis, né? Porque agora é um chocolatinho. Então o Cuiabá venceu jogando fora de casa o São Paulo. Só isso. O Criciúma venceu de virada o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense tinha vencido a última partida. O Vitória tem partidas a menos e ainda vai jogar. Cara, todos os times estão vencendo. Todos. E passando o carro. Estão indo embora. A Juventude agora ganhou, foi para 13. Todos os times aí estão abrindo do Vasco. E esse time sem sangue, esse time sem moral, esse time lixo, fez o que a gente esperava. Entrou sem vontade, sem alma e perdeu mais um jogo no Campeonato Brasileiro. Agora a gente é 17º, estamos na zona de rebaixamento. Aí tem o Fluminense depois com 7 pontos também, é 18º. O Fluminense está jogando agora, tá? O Fluminense está jogando agora, jogando com o Cruzeiro. O Grêmio, que eu acho que perdeu também, tem 6. E o Vitória tem 6, tá aí os 4 times na zona de rebaixamento. O Álvaro Pacheco, são 4 jogos no comando dele, 3 derrotas, 1 empate, 10 gols tomados, 1 gol sofrido feito. Vou repetir, 4 jogos, 3 derrotas, 1 empate, 10 gols tomados, 1 gol feito. O time do Vasco, ele é inofensivo. Ele é preguiçoso. Dá nojo de ver esse time dentro de campo. E ele armou um time com o JP, Galdames e o Zé Gabriel. E no segundo tempo ele tira o JP. É o único que estava jogando mais ou menos nesse time, ele tira. E deixa 2 caras com cartão amarelo em campo que não jogam porra nenhuma. Abriu, o cara finalizou lá de fora da área, mais uma vez, né? Uma avenida ali na entrada da grande área. Chutou. Nesse time lixo, gol do Juventude. Aí o Vasco tenta sair, começa a empilhar atacante, entra o David no final. Não sei como é que você... Eu critiquei pra caramba o David. Né? Pra mim, o Rossi não entrava em campo, botava mais jogador no meio. Mas se é pra botar 3 atacantes, coloca o David. Faz o David jogar do lado esquerdo, o Adson no meio cair pra direita e tira o Rossi, pelo amor de Deus. Mas David, Rossi, Adson, Cleiton... Foi 20 milhões esse cara? Meu Deus do céu! Caraca, cara! Aí entrou o Serginho. Bicho, que é isso, cara? Que sofrimento é esse? Como é que pode esse vascaíno que a melhor coisa que faz é não acompanhar esse time mais, até que chegue os reforços no mês de julho, porque é sofrível, cara. É doentio. É doentio acompanhar jogos do Vasco. Aí a gente encara mais uma derrota e você tem dúvidas. Eu falei lá no outro vídeo pós-jogo. A gente pega o Juventude, o São Paulo a gente pega o Juventude, o São Paulo e o Bahia. Juventude, São Paulo, Bahia e Botafogo. Você tem esperança que o Vasco vai vencer algum desses jogos? Já começou perdendo para o Juventude. Vai perder para o São Paulo, vai perder para o Bahia, vai perder para o Botafogo, vai para a lanterna do campeonato, vai ser entregue aí. E outra coisa, cadê o Felipe? Porque eu falei, pô, o Felipe é os olhos do Pedrinho, que foi o cara que foi eleito o melhor comentarista em análise de futebol na Rede Globo por 3, 4 anos. Aí coloca o Felipe para ser os olhos dele lá para saber quem tá de sacanagem
E aí, não vai fazer nada? Esse técnico vai ficar? Vai continuar esse time sem sangue, sem vontade dentro de campo? Não vão dar uma chacoalhada? Se não tem compromisso, se não tem vontade, coloca os moleques da base, pô. Tira essa draga, tira esses pés de rato, tira essas merda de dentro de campo e coloca os moleques da base pra jogar, pô. Se é pra perder, que perca pelo menos com dignidade, que perca pelo menos correndo, que perca pelo menos se entregando, dando a vida dentro de campo e não com esse time de morto, de zumbi que virou o Vasco da Gama. Mais uma vez, é o saco de pancadas do Campeonato Brasileiro, é o ponto grátis da competição. A gente vai ter que esperar agora passar o mês de junho tomando porrada e ir para a lanterna e esperar as contratações. Está na mão do Pedrinho. Tá na mão do Pedrinho. Aí a bomba, o problema que ele vai ter que resolver. Que traga logo essas contratações para serem titulares. Tá? Não traz jogador para compor elenco, não traz refúgio, não traz jogador que não joga há muitos anos. Traz jogador para resolver o problema. E o seu Felipe tem que se virar, dar um choque de realidade dentro desse elenco, tira os jogadores, coloca a base para jogar, tira esse técnico, pelo amor de Deus, que vai custar caro manter esse técnico, e vai atrás de alguém para poder assumir o comando técnico do Vasco, enquanto ainda é tempo. Meu amigo Felipe Coutinho assistindo esses jogos do Vasco, Souza, os caras devem ficar trocando mensagem no celular falando: misericórdia, o que a gente fez? Meu Deus do céu, o que a gente está fazendo? Porque só o sangue de Jesus aí para repreender todo espírito de porco, de imundície que virou o Vasco da Gama. Infelizmente, eu não tenho nem força para ficar gritando, xingando. Eu sabia, todo mundo que vai ver o jogo do Vasco, já desde a escalação, já sabe que o Vasco vai perder. É uma coisa bizarra, surreal que acontece com o Vasco hoje. Então tá aí, mais uma derrota, agora é esperar a volta, né, pra gente jogar contra o São Paulo em São Januário. Um São Januário que deve estar vazio mais uma vez, não vai ter força, a torcida aos poucos vai abandonando também, porque chega uma hora que os caras cansam de ser feito de trouxa, de otário, e mete o pé também, né? Então tá aí, esse é o resumo, né, do que virou o Vasco da Gama, essa terra arrasada que virou o Vasco da Gama. Teve a penhora hoje, viu? Falei no vídeo aqui, você não viu lá no Instagram, @vascaínocerrado, teve uma penhora das ações do associativo, daquele escritório lá, que essa gestão maldita do Salgado contratou, que está cobrando 3,5 milhões do Vasco na justiça. E aí saiu a penhora das ações do associativo. Ela não é em definitivo, ainda vai ter execução lá, o julgamento, para poder ser uma penhora definitiva. Tem 3 dias para responder o Vasco e tem que pagar. Vai ter que pagar. Tira do Salgado, cara. Vá atrás do Osório agora. Faz esses caras pagarem aí todo o mal, toda a desgraça que essas pragas fizeram com o Vasco da Gama. Infelizmente, o torcedor do Vasco não tem paz. Um abraço.